Chegando mais uma questão de concordância verbal desse assunto, que é um assunto que cai muitas vezes, questão recente, 2020, banca e BAD, fizemos recentemente questões dessa banca, e a questão de concordância verbal pediu o seguinte: assinale a alternativa que represente a utilização do verbo haver em norma padrão sobre teoria de concordância verbal. Então, façam a pausa da sua tela, congele a sua imagem e vejam o que vocês marcariam dentro daquele que é o conhecimento prévio. Bom, o que acontece? Existem coisas que a vida inteira massacram, né? Nos massacram na escola, ou existem certos conteúdos que são cobrados tantas vezes em tantas provas, que aí você até já mecanizou. Pode até ser que no dia a dia você use errado, mas na hora de fazer uma questão, as coisas vêm à sua cabeça. A primeira delas é que existe uma observação sobre o verbo haver, a que mais se dissemina em todo lugar, é o verbo haver quando ele é impessoal. E embora muitas bancas não cobrem qual é a alternativa em que o verbo é impessoal, só para definir para vocês, né, a hora que você pega uma apostila, você pega um livro para ler, verbo impessoal é verbo que não tem sujeito. Uma das coisas que sempre me incomodaram é a gramática dizer que o sujeito e o predicado são os dois termos essenciais da oração. Na minha cabeça não. O conceito de essencial é o conceito de alguma coisa que não pode faltar. Então, quando a gente fala que determinada palavra ou determinado termo é essencial, significa dizer que esse termo não pode falhar. Como então que tem oração sem sujeito? Como é que existe um termo essencial e existem estruturas que aquele termo não existe? Então, o conceito da gramática continua ruim. Agora, se o verbo não tem sujeito, isso determina uma implicação. Se o sujeito é aquele termo responsável, como disse essa questão, pela concordância, sujeito sendo singular, o verbo é singular. Sujeito sendo plural, o verbo é plural. Se não tem sujeito, é por isso que o verbo impessoal sempre fica no singular. Ele não se flexiona. Por que não? Porque ele não tem o sujeito para flexionar. E quando a gente fala que esse verbo é impessoal, ele sempre fica no singular, isso acontece quando ele aparece como a única forma verbal, porque a maioria das orações tem uma forma verbal. Mas existem orações que têm expressões verbais. Então, quando o verbo haver estiver numa expressão verbal, e ele for impessoal, a própria expressão verbal não se flexiona. A própria expressão verbal fica no singular. Mas não é qualquer situação. Olha a letra A. Haviam promessas que não foram cumpridas. Esse verbo haver aí que está errado, ele deveria ficar no singular, porque na frase da letra A ele é impessoal. Aí é uma questão de determinação. Sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Então, por exemplo, quando eu digo assim, havia estratégias bem inteligentes. A partir do momento que eu falo que havia estratégias bem inteligentes, eu estou falando de quê? Da existência de estratégias. Só que aí é o seguinte, se você usar o verbo existir não é impessoal. Então o verbo existir, eu tenho que falar que existiam estratégias. Mas o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Então na letra A, eu diria, por exemplo, que existiam promessas, mas que havia promessas. Por isso que se você marcou a letra A, você não acertou a questão. Por exemplo, olha a letra B. Devem haver o compromisso de fidelidade e de lealdade um para com o outro. Nós estamos falando aí da necessidade de existir esse compromisso. Então, o devem haver é uma expressão verbal
em que o verbo haver está no sentido de existir. Então está errado também. Por exemplo, eu devo dizer assim, ó, pode haver propostas mais interessantes. Então, quando eu falo que pode haver propostas mais interessantes, eu tenho aqui uma expressão verbal, uma locução verbal, em que o verbo haver está no sentido de existir. Eu estou falando da possibilidade da existência de propostas. Consequentemente, eu posso colocar aqui, ó, podem existir propostas mais interessantes. Aqui variou, ó. Onde tem o verbo existir sozinho, ele varia. Onde tem o verbo existir em expressão, a expressão varia. O verbo haver é que é impessoal. Por exemplo, na letra C, as tristezas a superar, as. Aí é o verbo existir. Existem tristezas a superar. Mas não existe as, só se fosse tu. Eu hei, tu has, ele há. Se existem tristezas, há tristezas e não hão tristezas. Ok? Bom, outra coisa. Também o verbo haver é impessoal no sentido de ocorrer. Por exemplo, houve protestos em Brasília. Então, a partir do momento que eu falo que houve protestos em Brasília, eu estou falando aqui ou de existiram protestos ou de ocorreram. Só que se eu usar o verbo ocorrer, ele tem que ter plural. Porque o verbo ocorrer não é impessoal. O verbo impessoal é o verbo haver, que é o objeto de cobrança dessa questão, no sentido de existir e no sentido de ocorrer. Tá bom? É isso aí. Das duas que sobraram, entre a letra D e a letra E, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Aí eu estou falando da provável existência de concessões. Então, eu poderia dizer que devem existir concessões, mas eu não posso dizer que devem haver. Por isso que o certo é o deve haver. Agora vem cá. Não é todo o verbo haver que está no sentido de existir, não, tá? Por exemplo, se você diz assim, ó, todos haviam percebido o erro. Ao dizer que todos haviam percebido o erro, eu tenho sim uma expressão verbal. Mas eu tenho uma expressão verbal em que o verbo haver variou, flexionou. Porque aqui eu não vou dizer que todos existiam percebido. Aqui eu vou dizer que todos tinham percebido o erro. Então, não sendo no sentido de existir, ele varia. Então, aqui, ó, não sendo no sentido de existir, pode haver flexão, tá? Só não tem flexão no sentido de existir ou de ocorrer. Por isso que a resposta é a letra D. Olha a letra E. Existiram sentimentos complexos. Ocorreram sentimentos complexos. Então, não é houveram, é houve sentimentos complexos. Ok? Então, essa é a situação. Aí, meu amigo, vem cá. Concordância verbal é um tema importantíssimo. Eu não sei se você é daquelas pessoas que estão seguindo aqui porque querem nos acompanhar, porque querem aprimorar, porque querem manter, ou se você está esperando um concurso, ou se você já tem um concurso que está para acontecer. Cada um tem a sua finalidade. Eu hoje estou oferecendo a vocês aqui uma possibilidade de você conhecer o nosso curso. Se você entrar lá no www.ivalonline.com.br, você vai ter um curso lá chamado Português Exercícios da Banca FCC. Por que eu estou te oferecendo isso aí? Seja você que vai fazer um concurso feito por essa banca ou não,
Quem faz uma prova de português da Fundação Carlos Chagas faz qualquer uma. Elas são as provas que têm uma elaboração um pouco mais sofisticada. FCC e CESP. Mas a FCC tem questões mais elaboradas. Então, ninguém perde nada em se preparar em cima desse foco. Então, se você quiser, você vai entrar lá, você vai pegar esse curso, que é dividido, são questões da Banca Fundação Carlos Chagas, separadas por tema. Então, tem um lote de questões de concordância, tem um lote de questões de crase, tem um lote de questões de pronome, e assim por diante. Quer conhecer? Vai lá, www.ivalonline.com.br.